Olá, meu irmão, olá, minha irmã, paz seja contigo, seja bem-vindo. Você está no curso básico de Bibliologia. Eu sou o pastor Fábio Pereira e nós vamos à nossa aula de número 1. Nessa aula, vamos estudar a Bíblia, origem e vocábulos. Essa aula nós iremos dividir em 3 partes. Vamos falar a respeito do vocábulo Bíblia, materiais utilizados para escrever os manuscritos, nomes atribuídos à palavra de Deus. São esses 3 pontos que nós estaremos abordando nessa aula. Aqui nós vamos nos deter apenas no vocábulo Bíblia, para que esse vídeo, essa aula seja objetiva, didática e também não tome muito tempo e assim você possa estudar com calma, analisando, fazendo as suas anotações e com certeza crescendo no conhecimento da palavra de Deus, tá bom? Vamos gravar de posterior o vídeo falando do materiais usados para escrever os manuscritos e depois mais um vídeo falando dos nomes atribuídos às sagradas, nomes atribuídos à palavra de Deus. Então nós teremos aqui 3 videoaulas para completar o capítulo 1, onde vamos falar aí da Bíblia, origem e vocábulos, ok? Então vamos lá. Começando aqui a respeito do vocábulo Bíblia, é importante que você entenda que esta palavra, ela não consta no texto das Sagradas Escrituras. A palavra Bíblia, ela vai constar apenas na capa. Com isso, pode surgir uma pergunta interessante. De onde vem esse nome? Da onde surgiu? Por que o livro sagrado é denominado de Bíblia? É interessante você perceber que a palavra Bíblia, ela vem do grego, que é a língua original do Novo Testamento, e a palavra Bíblia, ela é derivada do nome que os gregos davam à folha de papiro que era utilizada, preparada para a escrita. A palavra, da onde vem a palavra Bíblia, é Bíblios. Outro ponto importante que vale a pena você entender aqui é que um rolo de papiro de tamanho pequeno era chamado de bíblio. Então, observe que nós temos aqui 2 palavras gregas. Bíblios, da onde surgiu a palavra Bíblia, e um rolo de papiro de tamanho pequeno era chamado de bíblio. E vários destes era uma Bíblia, ou seja, bíblios. Quando você entende que bíblio era um rolo de papiro pequeno, e aí vários desses era denominado Bíblia, porque eram vários pequenos livros, nós vamos entender que literalmente a palavra Bíblia quer dizer coleção de livros pequenos. Por isso que esse nome foi adotado, foi atribuído, melhor dizendo, ao que nós chamamos hoje a Bíblia, porque é uma coleção de pequenos livros. Outro ponto importante é que com a invenção do papel, foram desaparecendo os rolos e a palavra bíblios deu origem a livro, como a gente vê aí, por exemplo, em biblioteca e etc. Então, um rolo que vinha do papiro era chamado de bíblio e vários rolos eram chamados de bíblios. E aí, quando desapareceu os rolos que foram surgindo o papel com o avanço da tecnologia, nós temos de fato aí a palavra bíblios, que quer dizer coleção de pequenos livros. Então você já sabe aqui exatamente a origem da palavra Bíblia. Resumindo, a palavra Bíblia, ela vem do grego bíblios, que literalmente quer dizer coleção de pequenos livros. A palavra Bíblia não consta no texto das Sagradas Escrituras, apenas consta na capa. E agora você vai saber por quê. Vejamos, essa palavra Bíblia, ela foi primeiramente aplicada às Sagradas Escrituras pelo nosso irmão João Crisóstomo. Ele era patriarca de Constantinopla e ele atribuiu essa palavra à coleção de pequenos livros que nós chamamos de Bíblia no século de número 4. Então, olha só, da onde vem a palavra Bíblia? Vem do grego bíblios, coleção de pequenos livros. Essa palavra ela foi atribuída por João Crisóstomo no século de número 4. Então, isso é muito importante que você entenda, de fato,
o conceito do vocábulo Bíblia, da onde veio, e também quem atribuiu esse nome ao livro que nós chamamos hoje, que temos hoje, que é a Palavra de Deus. Outra pergunta interessante é que você pode fazer: pastor, beleza, eu entendi da onde vem a palavra Bíblia, entendi quem atribuiu esse nome. Agora, já que não existia a palavra Bíblia para ser atribuída a esse livro, como era que esse livro que nós utilizamos hoje era chamado antigamente? Por exemplo, no tempo de Jesus e para os antepassados, como é que era chamado esse livro? A própria Bíblia ela vai nos dar essa resposta. Vamos perceber que existem vários nomes, né, que eram atribuídos à Bíblia antes da palavra Bíblia. E vamos ver aqui, eu vou apresentar para vocês alguns desses nomes para encerrar essa aula. Nós temos, por exemplo, o nome Escrituras. Quando você abre a Bíblia, Mateus 21, 42, você vai ver que a palavra Escritura era um dos nomes atribuídos à palavra de Deus. Outro nome também atribuído, o segundo que eu estou apresentando aqui, Sagradas Escrituras. Quando você lê Romanos, capítulo 1, verso de número 2, você vai perceber que a palavra de Deus também era chamada de Sagradas Escrituras. Terceiro nome que eu quero apresentar é Livro do Senhor. Quando você lê Isaías 34, 16, o Livro do Senhor era outro nome dado para esse livro que nós temos hoje, chamado de Bíblia. Então, nós temos aqui três nomes apresentados. O quarto nome era chamado de Palavra de Deus. Confira Marcos, capítulo 7, verso 13, Hebreus, capítulo 4, verso de número 12. Então, Palavra de Deus era outro nome atribuído à Bíblia. E além dessa palavra, nós temos aqui mais outra, que era Oráculos de Deus. Leia Romanos, capítulo 3, verso de número 2. Então, eu apresentei aqui para você 5 nomes pelos quais a Bíblia era identificada antes de ser denominada de fato Bíblia. Então, nós temos aí Escritura, Sagradas Escrituras, Livro do Senhor, Palavra de Deus, Oráculos de Deus. Esses são alguns dos nomes atribuídos ao cânon que nós chamamos hoje Palavra de Deus. Nós chamamos hoje de Bíblia, que é a Palavra de Deus. Então, resumindo, para concluir essa aula, você aprendeu a origem da palavra Bíblia, a origem desse vocábulo. Você aprendeu também quem atribuiu essa palavra ao livro que nós temos hoje. E também você aprendeu como esse livro era chamado antes de ser chamado de Bíblia Sagrada. Então, meus irmãos, nós encerramos aqui a nossa aula, nossa primeira aula desse curso, e vamos dar continuidade no capítulo 1, falando aí dos manuscritos utilizados, né, os materiais utilizados para escrever os manuscritos, e depois vamos encerrar o capítulo 1, falando aí dos nomes atribuídos à palavra de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Até a próxima aula, em nome do Senhor Jesus.